Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar uma atualização aqui do modelo da Mustool, um osciloscópio com multímetro, modelo MT8210 Pro. Esse aqui é um modelo upgrade, como eles vêm evoluindo bastante ao longo do tempo. O modelo anterior seria o MT8210, sem ser o Pro, e era bem inferior a esse aqui que eles lançaram. Eles lançaram com várias alterações interessantes. Ele é um modelo super simples, é o modelo abaixo de $50, o que fica bem interessante para fazer aquisição. Ele vem com a ponta de prova tradicional do multímetro, que serve também para osciloscópio. Vem essa capinha de proteção. Ele é um modelo bem compacto, o que segue a linha da Mustool para esse tipo de produto. Tem esse saco aqui, essa bolsa de proteção boa. Vem aqui também plastificado. Olha aqui, ele é bem pequenininho, tamanho de um multímetro, bem tranquilo. Detalhe é que ele utiliza pilhas para alimentação, né? Ele não tem bateria recarregável, mas como eu sempre comento, uma solução para quem não quer ficar trocando pilha toda hora, embora ele seja bem econômico e as pilhas durem bastante, é utilizar pilhas recarregáveis. Você pode ter dois conjuntos de pilhas recarregáveis, bota um aqui para trabalhar, o outro fica carregado na bancada. Quando acabar essa, substitui imediatamente para não ficar sem o multímetro, e aquele segundo conjunto de pilhas vai para carregar, ok? Com isso você fica sempre com as pilhas aqui sem grandes problemas e com custo relativamente baixo. Essas pilhas recarregáveis do tipo AA não são tão caras e vale a pena em vez de ficar trocando sempre, ok? É levinho, chave seletora, vamos fazer teste aqui neles. Bom, em termos de acessórios, pelo preço baixo, basicamente vem com isso. Vem também esse panfleto aqui que é um guia de referência rápida. Antigamente não vi esse guia não, mas é para facilitar aqui a operação bem simplificada do produto. Mas vem o manualzinho também, tá? O manual é em inglês, sim, somente em inglês, mas com bastante tabelas e ilustrações. Então deve atender bem a esse tipo de produto que a gente já conhece bem aqui como ele funciona, ok? Então vamos botar as pilhas nele e fazer os testes aqui, tanto na parte do osciloscópio, é um osciloscópio, lembrando, de 10 MHz, quanto na parte do multímetro, ok? Vamos lá, ele usa 3 pilhas, eu vou botar da comum, tá? Não vou botar recarregável agora, não vale a pena, mas para o uso direto eu acho que é interessante. 3 pilhas e a tampinha, já fechando aqui. Ok, esse aqui é o pezinho. Ele já liga, eu rodei aqui a chave sem querer, já ligou, né? Então vamos lá. Desligado aqui na esquerda. Vamos aproximar. Ele liga, já liga na função osciloscópio. Aqui é a função, entra na função multímetro. Tensão DC, eu posso alterar em seleção aqui para tensão AC. Ok? E também para frequência. Tudo aqui nesse botão F3 aqui. Tem 4 teclas de função aqui em cima que você chaveia aqui as possibilidades dentro das escalas, né? Como por exemplo essa escala múltipla aqui de resistência. Ele liga em resistência, mas altera facilmente aqui para teste de diodo, para teste de continuidade e volta para resistência. A próxima seria a capacitância e a próxima frequência, que eu posso chavear entre frequência e Dutch Cycle, ok? Voltando aqui, depois ele tem as escalas de corrente AC e DC em miliamperes e a escala de 10 amperes, essa daqui, ó, 10 amperes, ok? Depois também pode ser desligado para o lado direito para você não ter que retornar totalmente. Os jacks aqui são um exclusivo para 10 amperes, um para a escala de miliamperes, o comum para todas as escalas e onde eu entro tanto para o osciloscópio quanto para as demais escalas, tensão, resistência, capacitância, etc. Ok? Bem simples, 4 jacks aqui embaixo e esses 4 botões de função aqui em cima, mais esse botão R e o botão S. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, continua com a sua oferta 10 placas por $5, dupla face. A entrega é muito rápida e a qualidade é excelente, como a gente já viu aqui.
Além desse serviço, eles mantêm ainda os serviços de montagem de placa, de placas flexíveis e placas de circuitos especiais, CNC e impressão 3D, entre outros vários serviços. Muito elogiado aqui o serviço e a qualidade da PCBWay, vale a pena dar uma checada, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Bom, os botões especiais R e S, o S seria para o congelamento dos dados na tela e também para fazer o storage, ou seja, o armazenamento dos dados. Ele tem uma capacidade de até 100 conjuntos de dados para armazenar internamente e até 10 formas de onda. A gente utiliza esse botão S para isso. E o botão R é para ver o status do osciloscópio de multímetro e também para chavear entre medida automática e manual, o que é interessante também para se fazer em algumas situações, ok? Então vamos lá, vamos ligar ele aqui, vamos começar com a função de multímetro e testar imediatamente aqui a questão de precisão dele. Só lembrando aqui, antes das escalas, o modelo MT8210 Pro da Mastu, ele tem um osciloscópio 10 MHz de banda, 50 megasamples por segundo de taxa de amostragem e apresenta medidas automáticas de tensão pico a pico, tensão média, tensão RMS e frequência. Da parte do multímetro, ele tem escalas de 1000 volts DC, 750 volts AC, True RMS, 10 amperes para AC e DC, 60 mega ohms na resistência, 20 MHz na escala de frequência, Conduit Cycle, 100.000 microfarads para a escala de capacitância, mais ainda as escalas de diodo, continuidade e opções de função relativa, máxima e mínima. Ok? São funções dele. Comparando esse modelo com o modelo anterior, o MT8210, o antigo tinha como taxa de amostragem 2.5 megasamples por segundo, este tem 50. O antigo tinha 1 MHz de banda de osciloscópio e este tem 10 MHz, 10 vezes mais. O antigo tinha no multímetro 4.000 contagens, esse tem 6.000 contagens. E o anterior media 10.000 microfarads, esse 100.000 microfarads, fundo de escala, além do anterior não ser True RMS e esse ser. Ou seja, foram várias implementações novas aqui no modelo Pro. Ok? Isso basicamente conseguindo manter o preço dele, né? Continua sendo um valor baixo aqui para esse tipo de equipamento. É um equipamento simples, não tenha dúvida, mas que pode ajudar bastante na bancada por ter essas múltiplas funções, ok? Bom, começando aqui com a referência de tensão de precisão, 2,5 volts até 10 volts, vamos checar aqui, está na escala de tensão DC. Vou colocar aqui na... e a gente verifica, 2,5, está marcando 2,5. Ok, vamos para 5 volts, 5001. Vamos para 7,5 volts, 7.5 e vamos para 10 volts, 7.49, né? 10 volts, 10.00. Muito bom, viu? Excelente a precisão com a minha referência aqui de tensão. Vamos à referência de resistência. Aí eu já mudo aqui para a escala de resistência. 7.49 kΩ é o que a gente vai testar aqui. Já está na escala de resistência. Eu vou colocar aqui o resistor de precisão. 7.49 kΩ, muito preciso, viu? Muito preciso. Eu gosto desses modelos da Mastu, eles acabam sendo muito precisos aí, mesmo sendo modelos básicos e simples. Capacitância nunca tem a precisão ideal. A precisão geralmente tem uma tolerância alta, mas vamos ver. Vamos ver quanto é que dá esse aqui. Seria 39.57 nanofarads. 39.57, vamos ver. 39.24 está dentro da tolerância, um pouquinho abaixo do valor medido aqui no padrão, mas ainda bem aceitável. Ok, agora vamos botar aqui uma medida, fazer uma medida AC e comparar com o Unity, como a gente costuma fazer, que é um multímetro que está calibrado. Ok, então a gente bota aqui na escala de tensão, modifica aqui para AC. Já está em tensão AC. Fazemos a mesma coisa do lado de cá. E vamos ligar aqui no Variac e verificar a tensão nos dois. Muito bem, vou ligar aqui, está tudo zerado. Vou ligar aqui o Variac. Ele está na faixa de milivolts.
Olha que interessante. 186, 187, 186, 187. Medido com muita precisão, valores muito baixos em AC, da ordem de menos de 200 mV, ok? Eu estava na escala de milivolts, hein? Eu vou botar na escala de volts, colocando agora na escala de AC e subindo agora a tensão. Vamos lá, vamos botar aqui na faixa de 13 volts, medido bem parecido um com o outro. Vamos subir aqui, vamos a 127, que é o padrão da rede, ok? 127, 127.6.8, diferença mínima entre os dois, medido muito bem. Agora vamos ao fundo de escala aqui, 147 volts aproximadamente, 146.9, variando bem pouquinho, até por conta da variação da própria rede aqui, mas os dois estão variando juntos. Medidas muito boas, precisas no Mustoe, batendo bem com outro instrumento que está calibrado. Bom, pessoal, agora vamos fazer um teste de corrente. Tem tempo que eu não faço o teste de corrente aqui, mas às vezes vale a pena para dar uma checada. Normalmente a corrente costuma bater bem na medida quando a tensão é bem feita. Então eu vou botar aqui a minha carga eletrônica e nós vamos começar com 1 ampere e vamos fazer o teste aqui comparativo também com o outro instrumento. Tá? Os dois estão na escala de amperes, sendo que aqui eu estou usando também a escala mais alta, de 10 amperes. Tá? Vamos começar com 1. Vou ligar aqui a carga. Aproximadamente 1 ampere. Tem uma perda, obviamente, aqui, mas estamos medindo 0,996. 0,996 nos dois instrumentos. Agora, subindo a corrente para 2 amperes. 1,992, 1,991. 3 amperes. 2,986, 2,990. Diferença mínima. 4 amperes, também batendo bem, 5, ok, 6 amperes, 5,971, 5,981, diferença muito pequena entre os dois, dentro da tolerância, tá? 7 amperes, 8 amperes, 9 amperes, ok. Maravilha, pessoal, o limite é 10 amperes, então não vou forçar muito a barra, mas medindo bem e com boa precisão o Mustoe, ok? Bom, pessoal, vamos botar agora na função osciloscópio, retornando aqui a chave, osciloscópio, AC, osciloscópio, na posição ok. Se você quiser acoplamento DC, osciloscópio, é só colocar aqui na posição inferior. Então a gente já deixa aqui na posição AC osciloscópio e vamos medir aqui uma forma de onda que eu vou botar no meu gerador de funções, ok? Então botando aqui diretamente nas pontas de prova, vamos botar 1 kHz. Muito bem, já liguei o sinal no gerador de funções, agora a gente aperta R, que ele vai fazer uma medida automática e está lá a minha senoide bem fixa, indicando 1 kHz, ok? Sinal bem bonito, ok? Bom, aqui eu tenho algumas funções aqui. Repare, o F1, que é essa tecla aqui de baixo, ó, as 4 teclas de função, F1, F2, F3, F4, vão trabalhar com esse menu aqui em cima. O F1 vai ser time, para alterar a base de tempo. O F2, volt, que seria, no caso, a amplitude da escala. O F3, trigger, o tipo de trigger que eu quero usar e o ajuste do trigger. E a quarta posição, BL-BRI, ou BL-BRI, é Backlight Brightness, né? É o ajuste da luz de fundo do backlight, né? A intensidade dela, ok? Vou mostrar aqui um pouquinho. Então vamos aumentar aqui para 100 kHz. E no automático apertar a tecla R, essa tecla aqui embaixo, R, e aguardar ele se autoajustar. Ajustou bem, 100 kHz. Uma bela de uma senoide, vamos botar 1 MHz, que seria o limite do modelo anterior. Vou dar R novamente, tá lá, ajustou. Ele não teve atenuação, tá? Ele continua mostrando 3.9 volts aqui, que é mais ou menos o que eu estou colocando, 4 volts, só que ele diminuiu aqui na tela. Se eu quiser aumentar na tela, eu posso ir aqui em amplitude e aí aumentar para cá ou diminuir, ó. Aí eu consigo ver
uma imagem melhor. Assim como a base do tempo também. Se eu não gostei do jeito que ficou, aperto Time aqui e ajeito com as setinhas F2 e F3 para ficar uma imagem bem melhor. Olha essa imagem agora de 1 MHz, ficou bem bacana, tá? Um ajuste manual, né? A gente ajusta com base no que está aqui. Vou dar uma saída aqui, sempre usando as teclas aqui, ó, de F1 e F4, que correspondem ao menu de cima. Ok? Vamos então subir para 5 MHz, que é o meio de escala dele, né? Vamos supor, 5 MHz. Vou tentar abrir essa forma de onda aqui. Ok. Esse é o máximo que abre, que significa que quando eu colocar 10 MHz, ele vai ficar bem espremidinho, mas vai conseguir medir. Repare que não teve atenuação. Ele continua mostrando em torno de 4 volts, 3.9 volts, 4 volts aqui, pico a pico, que é o valor que eu estou injetando no meu gerador de sinais, o que é muito bom, né? Ele trabalha de uma forma bem linear. Digamos assim, ele diz que é 10 MHz para não dizer que é, sei lá, 50, 30 MHz e não conseguir ir lá em cima ou atenuar demais. Ele está conseguindo ir dentro do que o fabricante especifica. Vamos botar 10 MHz, aí certamente eu vou ter a minha atenuação, mas vamos ver como é que ele faz. Botei 10 MHz. O pior é que não atenuou não, continua com os 4 volts em média, indicando 10 MHz ali na frequência, tá? Mas eu não consigo mais abrir aqui a forma de onda porque está no limite da base de tempo dele, que é 200 nanosegundos, está indicando aqui em cima. Eu não consigo mais abrir, consigo mexer na amplitude, tá? Então bem legal aqui o osciloscópio, né? Pelo menos aqui mostrando a senoide. Ok, pessoal? Então aqui, além dessas funções, eu posso mexer também aqui no trigger, que é no F3. E aqui no trigger eu tenho as opções do modo do trigger. Primeiro se é de subida ou descida, aqui em cima. E aqui o modo. No modo, eu posso escolher entre single trigger, que é esse que está aí, normal e automático. Tá? Interessante ele ter as 3 possibilidades de trigger. Muitas vezes esses equipamentos menores não têm essa possibilidade. Vamos fazer uma medida agora, fora do osciloscópio aqui, uma medida de frequência na parte do frequencímetro. Aproveitar que eu estou com aqui o gerador conectado, com 1 kHz, olha, ele está medindo 999.9. O fim de escala dele é 20 MHz. Eu vou botar de cara 10 MHz para a gente ver quanto ele mede. Ó. 10 MHz mediu 9.999. Vou botar 20 MHz, que é o fundo de escala, mediu 20 MHz. Vamos tentar acima. Normalmente, às vezes, eles conseguem um pouco mais. Vou botar 30 MHz. Não mediu. Não mediu. Não sei se ele está bloqueado para medir. Vou botar 25. 25 MHz ele mede. Embora com poucos dígitos aqui, não dá para ter muita precisão, mas você pode ter uma noção do valor da frequência mais alta, mesmo que seja acima de 20 MHz. O ideal é usar até 20 MHz, dá mais precisão. Valores pequenos também, como por exemplo 10 Hz, ele consegue medir com boa precisão, 9.999 Hz, frequências baixas também, conseguindo ser medidas aqui pelo instrumento. Ok, pessoal? Na escala que eu ainda não testei, que é a escala de continuidade, vamos dar uma checada aqui. Eu vou apertar a opção de Select para a gente ir para continuidade, é aqui, e vamos checar a velocidade. É bem razoável, tá, pessoal? Lembrando que as pontas de prova deles são bem simples, são daquelas bem simples, não são de silicone. Aqui a ponta não tem acabamento dourado, então pode oxidar no futuro. O plástico parece bem básico, com uma ponta para, digamos assim, economizar no valor final. Eu poria pontas melhores do que estas, mas para que veio e do jeito que funcionou, eu testei todas as funções com as pontas que vieram. E mesmo assim eu consegui medir inclusive a parte de corrente, chegando até 9 amperes, sem grandes problemas na medida, usando a ponta que veio. Então, na prática, eu acho que dá para ficar um tempo, e depois, se você quiser garantir melhor qualidade, colocar uma ponta superior. A ponta indica que ele é CAT 3 1000 volts, tá? 10 amperes, a ponta. Ok? O aparelho indica que ele é CAT 2 1000 volts. É um CAT 2 1000 volts. Tá, pessoal? Gostei, achei ele bem
tranquilo, pequeno, leve, não é emborrachado em volta, portanto se cair aqui ele pode rachar a caixa e quebrar. Tem que tomar cuidado ao manusear, mas é interessante por ser leve e portátil, bem pequeno. A chave manual aqui não incomoda e não tenha dúvida, ele é bem superior em escalas ao MT8210 antigo. Aqui tinha, principalmente na parte de osciloscópio, uma série de restrições, ia só até 1 MHz, uma taxa de amostragem muito menor, entre outros detalhes importantes aí. Também nas escalas como escala de capacitância e número de contágios na parte do multímetro, ou seja, ele evoluiu como um todo, tá? Chegando aqui a uma boa configuração. Aqui na parte de trás ele indica que além de ser Cat2 até 1000 volts, ele também pode ser considerado um Cat3 até 600 volts, tá? Com limite. Ok, pessoal, esse daqui é o MT8210 Pro da Mustool. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para dar uma conferida. Modelo abaixo de $50. Aí dá para ter um custo relativamente baixo para um 2 em 1. Né? Para ser 3 em 1 faltava o gerador de funções, mas para um 2 em 1, para esse custo, acho bem interessante. Se gostaram do review, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.